Para terminar essa parte básica de ângulos, que como eu falei, são as regras do jogo para você poder fazer exercício, eu vou entrar agora em triângulos. Eu vou te mostrar algumas propriedades, algumas bem conhecidas, outras nem tanto. Começando aqui, uma coisa que você pode falar para qualquer triângulo. Eu posso não saber quanto vale esse ângulo vermelhinho, que eu vou chamar de A. Posso não saber quanto vale esse ângulo vermelhinho, que eu vou chamar de B. E posso não saber quanto vale esse outro ângulo, que eu vou chamar de C. Mas eu posso afirmar uma coisa. A soma dos três sempre vai dar 180 graus, independente de como for o triângulo. Ele pode ser um triângulo retângulo, pode ser um triângulo isósceles, escaleno, obtusângulo, acutângulo, qualquer triângulo. Lados iguais, lados diferentes, não importa. A soma dos ângulos sempre vai dar 180 graus. O que é interessante disso? Caso você saiba o valor de dois ângulos, você consegue achar o terceiro que está faltando. Então, por exemplo, eu vou e te falo que um ângulo, sei lá, o C vale 50 graus, o A vale 50 graus. O outro vai ser o que falta para 180, vai ser 80. Sabendo dois, você consegue achar o terceiro. Só que às vezes, ele vai te mostrar desse jeito aqui, ó. Ele vai te dar um x, um y, um k no meio, e ele quer que você encontre os ângulos a partir disso. Eu não sei quanto vale esses ângulos aí, só que eu posso afirmar que a soma deles é 180. Vou usar isso para montar uma equação. Um ângulo vale 60 graus, que é esse aqui. Outro ângulo vale x mais 20, que está embaixo. E meu terceiro ângulo vale x. Como eu falei, não conheço eles, mas posso afirmar que a soma dos três tem que dar 180 graus. Consegui montar uma equação, eu vou e resolvo. Aqui eu tenho x mais x, 2x. Em azulzinho, 60 mais 20 dá 80. Vou abaixar o resto. Abaixa a igualdade, abaixa o 180, continua resolvendo. Usa a igualdade como referência, separa quem tem x de quem não tem. Quem tem x é só esse, mantém do lado esquerdo. Quem não tem vai para o outro lado. O 180 já está. O 80 negativo. Né? Subtrai o 80 dos dois lados. A gente vai ter que 2x é igual a 180 menos 80, que é 100. Divide por 2 dos dois lados. 100 dividido por 2. A gente acabou de descobrir o valor do x, não o valor do ângulo, o valor do x. Nosso x vale 50 graus. Se ele perguntar o valor do ângulo, você vai lá e troca x por 50. Então, como o x vale 50, esse ângulo é apenas x, ele vale 50. O outro ângulo vai ser x mais 20, 50 mais 20, 70. Só para conferir, 70 graus mais 60 mais 50 dá o 180, que é a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo. Essa aqui, a maioria lembra. Tá? Tem uma que não é muito lembrado, que é o ângulo externo. Ângulo externo não é o que parece. Dá muita impressão que ângulo externo é esse ângulo azul que eu estou fazendo, que é o que falta para 180. Só que não é ele. O ângulo externo é o ângulo que forma 180 com o ângulo interno do triângulo. Para você encontrar ele, a gente prolonga os lados. Então pega uma reguinha, coloca em cima de um dos lados, passa o lápis em cima, que você vai prolongar ele. Então vou prolongar, por exemplo, esse ladinho aqui. Esse ângulo que está formando 180 graus com o ângulo C vai ser o nosso ângulo externo em relação ao ângulo C. Vou chamar de Czão. Lá no ângulo B, eu posso prolongar tanto a retinha desse jeito, que aí o ângulo B, o ângulo externo vai estar aqui. Ou se quiser, você pode prolongar a retinha desse jeito, que o ângulo externo vai estar aqui. Tanto faz. Das duas formas, você está correto. Esse ângulo azul que formou 180 com o ângulo interno B vai ser o ângulo externo Bzão. Por último, vou prolongar esse lado. Eu vou ter esse ângulo que forma 180 com o ângulo interno, nosso ângulo externo Azão. Tudo bem? Sempre pensa assim, sempre olha assim, o ângulo externo tem que formar 180 com o ângulo interno, que aí não vai ter problema. Eu posso não saber quanto vale cada um deles. Posso não saber quanto vale o ângulo externo A, nem o ângulo B, nem o ângulo C. Porém, eu posso afirmar que a soma deles sempre vai dar 360 graus. Você sabendo o valor de 2, você consegue falar quanto vale o terceiro. Então, se por exemplo, eu falo assim, o ângulo externo A vale 100 graus, o ângulo externo B vale 100. Quanto vale o ângulo externo C? É o que falta para 360, que aí no caso seria 160.
Dificilmente você vai usar isso para alguma coisa do ângulo externo. Tá? Normalmente lá em polígonos, onde depois eu vou falar com você, onde qualquer polígono, a soma dos ângulos externos vai dar 360. Mas para exercícios de triângulos, dificilmente você usa o ângulo externo. O que você usa realmente é saber quem que é o ângulo externo para usar o teorema do ângulo externo. O teorema do ângulo externo fala o seguinte, esse você vai usar bastante. Vou pegar, por exemplo, o ângulo externo azão, que eu vou estar grifando aqui. Eu consigo achar esse ângulo externo a partir de dois ângulos internos do triângulo, a partir de dois ângulos vermelhos. Esse ângulo externo azão, ele vai ser a soma de dois internos. E aí, quais serão eles? Você vai fazer assim. Olha para os ângulos vermelhos, que eu estou pintando aqui, em relação ao azão. Está vendo que eu tenho um ângulo que está do lado dele, que é o azinho, e eu tenho dois ângulos que eu vou pintar em vermelho que não estão do lado dele. O ângulo externo sempre é a soma dos dois que não estão do lado dele. No caso, meu ângulo azão vai ser Bzinho mais Czinho. O ângulo azão está aqui, ele vai ser a soma dos dois internos que não estão do lado dele. A gente fala que esses que não estão do lado dele são os não adjacentes. Né? Qualquer ângulo externo é a soma dos dois não adjacentes a ele. Isso vale para todos. Então, por exemplo, dá para encontrar o ângulo externo B, vou colocar aqui em azul, usando a soma de dois internos. Esse ângulo externo B vai ser a soma dos dois vermelhinhos que não estão do lado dele, no caso A mais C. E por último, dá para encontrar esse ângulo externo C somando dois internos. E vão ser os dois internos que não estão do lado dele. Quem está do lado do Czão é o Czinho, não vai ser ele. Quem não está do lado do Czão é o Bzinho e o Azinho. Então, o Czão vai ser a soma desses dois que não estão do lado dele. Azinho mais Bzinho. Coloquei um exercício com números, só para você ver como faz. Na verdade, eu vou até fazer um exemplinho antes, para entender por que o ângulo externo dá a soma dos dois que não estão do lado dele. Vou fazer aqui do ladinho. Vou fazer assim, ó. Tenho esse desenho. Eu vou e falo para você que esse ângulo vale, por exemplo, x. E vou falar que esse ângulo vale, por exemplo, 60 graus. Melhor ainda, vou colocar tudo com números. Que aí você consegue ver certinho por que dá certo o teorema do ângulo externo. Vamos supor que aqui vale 70 graus. Vou aumentar. E esse aqui vale 50. Aí eu quero achar esse ângulo vermelhinho, que eu vou chamar de x. Primeiro, você desconfiou que ele é um ângulo externo. Vai e verifica isso. Esse ângulo x está formando 180 com um ângulo interno do triângulo? Tá formando com esse ângulo azul. Então, ele é um ângulo externo. Você vem e fala. O x, ele realmente é um ângulo externo. Se ele é um ângulo externo, ele vai ser a soma de dois ângulos internos. E quem serão eles? Os dois internos que não estão do lado dele. No caso aqui, 70 e 50. Você vai e soma. Nosso x é 50 mais 70, que vai dar 120 graus. Vou aqui colocar. Nosso xzinho vale 120 graus. Tá em dúvida se você fez certo ou não? Vai normal. Ó, no triângulozinho, a soma desse ângulo com esse tem que dar 180. Já tenho 70, já tenho 50, para 180 falta 60. Como esse ângulo vale 60, o ângulo vermelho tem que ser o que falta para 180, que é 120. E aqui você consegue perceber por que dá certo o teorema do ângulo externo. Olha para os 60 graus, está aqui. Fixa o olho nele. 60. O que está do lado tem que ser o que falta para 180, 120. 60. Olhando para o triângulo agora. Os dois tem que ser o que falta para 180. Então, esse ângulo aqui tem que ser igual a esses dois. Tudo bem? Quando é numérico assim, a gente fica mais confiante em achar primeiro um ângulo, depois achar o outro, e não tem problema. O teorema do ângulo externo vai
ser mais útil quando você tiver exercícios um pouquinho mais complicados, tá? Ou tem muito desenho junto, aí você ganha tempo com ele. Então, por exemplo, isso aqui. Quero encontrar o valor de x. Desconfiei que dá para usar o teorema do ângulo externo. Olha para esse ângulo vermelho. Desconfiei que ele é um ângulo externo. Para eu poder afirmar que ele realmente é um ângulo externo, vou desenhar esse ângulozinho azul. Ver se os dois formam 180, no caso aí formou. Então, isso aqui realmente é um ângulo externo. Então, dá para usar o teorema do ângulo externo. O ângulo externo, que vale 3x menos 20 graus, vai ser igual à soma dos dois internos que não estão do lado dele. Um vale x, o outro vale 60. Você conseguiu montar uma equação, você vai e resolve. Separa quem tem x de quem não tem. Aqui está a minha igualdade. Quem tem x é essa parcela e essa. Joga as duas para o mesmo lado. 3x já está. O x vem negativo. Quem não tem x vai para o outro lado. 60 já está. O 20 vai positivo. 3x menos x dá 2x. 60 mais 20 dá 80. Divide por 2 dos dois lados. Nosso x vai ser 80 graus dividido por 2, que é 40 graus. Achei o valor de x. Caso ele quiser o valor do ângulo, é só trocar o x por 40, que você acha. Então, tudo bem? Sobre triângulos, repetindo. A soma dos ângulos internos, sempre 180. A soma dos ângulos externos, 360. E um teorema muito útil, que é o teorema do ângulo externo. É bom lembrar que você normalmente vai usar em exercícios mais complicadinhos. Agora eu vou na notinha 5, que é classificar um triângulo em relação aos seus lados. Então eu posso ter lados iguais ou ladinhos diferentes. Aí para cada um vai ter uma propriedade que dá para eu usar em exercício. Primeira classificação, tá? A classificação é quanto a lado, só que dá para eu usar em exercícios de ângulos, e eu vou te mostrar por quê. Então, primeiro, pegou um triângulo e percebeu que os três lados são iguais. Esse triângulo chama equilátero. E dá para você tirar uma informação disso. Se os três ângulos são iguais, a consequência vai ser que... Se os três lados são iguais, a consequência vai ser que os três ângulos também serão iguais. Como a soma deles tem que dar 180 e os três são iguais, 180 por 3, 60 graus. Todo triângulo equilátero, então todo triângulo que tem os três lados iguais, você pode afirmar que cada ângulo vale 60 graus. E agora vem o mais importante de todos, que é o triângulo que tem dois ladinhos iguais. Esse triângulo chama isósceles. E a gente vai ter aqui dois ângulos iguais, sempre. Tá? Meu triângulozinho tem três ângulos. Tenho esse vermelho, esse vermelho, esse vermelho. Dois deles serão iguais. E normalmente eu não tenho dificuldade em saber quais são os iguais. Faz assim, ó. Tem dois lados iguais? Olha para o ladinho que normalmente é diferente. Vou pintar ele. Ladinho azul. Esse ladinho que normalmente é diferente chama base. Vou olhar para os ângulos em relação à base. Eu tenho dois ângulos que estão colados na base e eu tenho um ângulo que está oposto à base. Os dois colados na base serão os iguais. Esse ângulo aqui, x, vai ser igual a esse. Se aqui for 20, aqui vai ser 20. Se aqui for 40, aqui vai ser 40. Tá? Os dois ângulos que estão apoiados... Desligou aqui. Os dois ângulos que estão apoiados na base. Então, por exemplo, aqui. Peguei um exercício. Ele falou que tem dois lados iguais. Isso aqui é um triângulo isósceles. Primeiro você olha para o ladinho diferente, que normalmente é diferente. Ele vai ser minha base. Os dois ângulos que estão apoiados na base serão iguaizinhos. Se aquele lá vale 2x, você pode afirmar que esse aqui também vale 2x. Se estão num triângulo, a soma dos três ângulos tem que dar 180 graus. Você vai e resolve. 2x mais 2x dá 4x. Jogo 30 para lá. 180 menos 30
dá 150. Divide por 4 dos dois lados. Você vai ter 150 graus dividido por 4. Não ficou um número bonitinho, né? 150 por 2, 75. Por 2 de novo, 37 graus e meio. Não ficou muito bom, não. Ou, se preferir, 37 graus e 30 minutos. E o terceiro triângulozinho, ele não tem propriedade nova. Mas como eu falei o nome dos outros dois, vou falar da terceira possibilidade quanto a lados, que é o triângulo ter os 3 lados diferentes. Quando o triângulo tiver os 3 lados diferentes, a gente chama ele de escaleno. Não tem nada de novo para falar sobre ele, além do que eu falei anteriormente. A soma dos ângulos internos, soma dos ângulos externos, teorema do ângulo externo, e assim vai. Para fechar, um exemplinho bem interessante, que eu te dei um desenho, algumas informações, e eu quero achar o que está faltando. Aí, eu falei assim, ó, o segmento AB, que está aqui em azul, ele vai ser igual ao segmento AC, que está aqui em azul. É interessante, sempre que tem mais de uma figura no desenho, tem vários triângulos, vários polígonos e tal. É interessante para você conseguir fazer o exercício, ou ficar mais fácil de fazer, é separar eles. Se você consegue olhar para o exercício direto e já colocar os valores, tora o pau. Mas se tiver travado, tiver meio estranho, separa as figuras. Joga o triângulo para cá, joga o círculo para lá, joga o polígono para o outro lado. Que aí, com a figura separada, você consegue perceber algumas coisas que você não percebe antes. Então, por exemplo, quando eu percebi que esses dois lados são azuis, esses dois lados são iguais, eu percebi que esse triângulo azul, ele é isósceles. Eu vou pegar só ele e trazer para cá. Trouxe só ele. O exercício, no exemplo, falou que esses dois lados são iguais. Eu percebi que o triângulo é isósceles, o ladinho diferente é minha base. E aí eu sei que esse ângulo vermelho vai ser igual a esse. Caso eu descubra o valor de um, eu consigo falar quanto vale o outro. Para simbolizar que os dois são iguais, vou botar aqui tracinho e tracinho. Outro dado que foi dado pelo exercício. Ele falou que o segmento CD vai ser igual ao segmento CF. O segmento que começa em C e acaba em D, que é esse aqui, vai ser igual ao segmento que começa em C e acaba em F, que é esse aqui. Você percebeu agora que esse triângulozinho vermelho também é isósceles. Eu trouxe ele aqui para a direita. Vou trabalhar só com ele. Caso você consiga fazer sem separar os triângulos, faz direto. Se você travar, separa os triângulos, que você consegue perceber coisas que você não tinha conseguido perceber antes. No exercício, ele falou que esse ângulo vale 40 graus. Você pode vir aqui e falar, esse ângulo vale 40 graus. Como o triângulo tem dois lados iguais, ele é isósceles. Olha para o ladinho diferente, chama de base. Os ângulos que estiverem apoiados na base serão iguais. Se lá vale 40, aqui vale 40. Logo, esse ângulo azul é o que falta para 180. 40 mais 40 dá 80, falta 100 graus. Volta para a figura original. Descobri que esse ângulo vale 100 graus. Está aqui. Esse ângulo vermelho é o que falta para 180, porque os dois juntos está dando meia volta. Se o de baixo é 100, o de cima vai ser 80. E esse 80 é um ângulo desse triângulo azul, que eu separei lá, que é o nosso triângulo isósceles. Se esse ângulo vale 80, eu posso pôr 80 aqui, posso pôr 80 aqui. Não sei se eu vou usar isso, mas lá em cima aquele ângulo verde vai ser o que falta para 180. 80 mais 80, 160, falta 20 graus. Esse 20 graus eu posso trazer para cá agora e usar se eu precisar. No triângulo azul, 80, 80, 20. Botei o 20, botei o 80. Posso vir aqui agora, colocar 80 aqui. E o nosso objetivo é chegar até o x. A informação que ele deu foi esse 40 graus aqui. Eu comecei a andar com o ângulo
e vou tentar chegar até o xzinho. Já cheguei nesse 80. No triângulo vermelho, que está aqui do lado, que era o nosso triângulo isósceles, eu tenho 40, 40 e 100. Coloquei 40, 40, vou pôr aqui, 40. Tenho um vértice, tenho duas retinhas concorrentes. Vai cair lá no caso 2 do primeiro vídeo. Os ângulos opostos pelo vértice sempre são iguais. Se o de lá é 40, esse é 40. Já estou chegando próximo do x. Conseguiu perceber que o x é o ângulo externo desse triângulo que eu vou fazer em azulzinho? Já pode falar que x é 80 mais 40, 120. Não tem confiança de fazer isso? Olha para o triângulo azul, conhece dois ângulos, fala quanto vale o terceiro. O terceiro vai ser o que falta para 180. Tenho 120, falta 60. Azul mais vermelho juntos está dando 180. Então, aqui vai ser 120 graus. Então, sabendo aquele ângulozinho vermelho, eu consegui chegar até esse. Às vezes, você vai dar uma travada. E quando você travar, tenta fazer um caminho inverso. Que aí vê se você consegue achar alguma solução. Então, por exemplo, aqui. A pergunta era, encontre o x. Pergunta assim, tem algum ângulo onde o x está? Ou o que eu preciso saber para encontrar o x? Na hora que você olha para o xzinho, você percebe que ele faz parte desse triângulo que eu vou grifar em verde. Um caminho que normalmente dá certo para você fazer geometria plana é: eu quero achar alguém, procuro um triângulo onde ele está, ou procuro uma figura onde ele está. Separa a figura. Peguei o triângulo verde, eu trouxe ele para cá. Tá aqui. Tá tampando, né? Separa o triângulo verde. No triângulo verde, tem o xzinho que eu quero. Traz ele aqui no ângulo dele. E pergunta assim: o xzinho que eu quero faz parte desse triângulo. Se eu encontrar esse ângulo... Tô apanhando aqui. Caso eu encontre... Agora, não. Tem que diminuir. Não deu. Diminui mais. Caso eu encontre esse ângulo verdinho aqui em cima e esse ângulo verdinho aqui embaixo, o x é o que falta para 180. Inclusive eu tinha, né? O de baixo tá bem pequeno, 40 graus. Depois eu descobri que esse ângulo de cima vale 20 graus por aqui, então eu posso pôr aqui 20 graus. Descobri dois ângulos num triângulo, o x vai ser o que falta para 180, 40 mais 20, 60. Vai faltar os mesmos 120 graus. E tem vários caminhos possíveis. O importante é, sabendo as regrinhas que eu te passei, você sai de um ângulo conhecido, vai andando, tenta chegar até o próximo. E uma pergunta boa para você fazer é: o que eu quero encontrar? O que eu preciso para encontrar ele? Ele faz parte de um triângulo, de um quadrado, de um retângulo, sei lá. Fechou? Falou!